A gente começa o jornal com a informação da realização agora de uma operação da Polícia Civil contra suspeitos de envolvimento na chacina que deixou 9 mortos, incluindo 3 crianças na região metropolitana de Salvador. Quem fala agora da capital baiana é Yumi Cuano. 3 suspeitos de participação na chacina que deixou 9 mortos em Mata de São João, na região metropolitana de Salvador, são encontrados pela polícia. Durante a operação realizada hoje em uma área de mata da cidade, 2 deles morreram em confronto com a polícia e o terceiro foi preso por homicídio qualificado. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, um 4º participante é procurado. 9 corpos foram encontrados carbonizados ontem de madrugada em 2 imóveis na zona rural da cidade. Entre as vítimas estão 3 crianças. Um menino de 12 anos que sobreviveu segue internado em estado grave no HGE em Salvador. Ele teve mais de 50% do corpo queimado. Testemunhas contaram que 2 homens armados invadiram as casas e atiraram contra os moradores e, em seguida, tocaram fogo nos imóveis. O prefeito da cidade, João Gualberto, se pronunciou sobre o caso, destacando a sensação de insegurança na região. A tristeza nossa e a angústia é muito grande, não só eu como prefeito, como toda a população. A cada dia um novo episódio, né? E agora chegando com 9 pessoas, né, que foram barbaramente assassinadas. Mas sempre que tem um crime bárbaro, a desculpa que vem depois das autoridades policiais é que ele tem ligação com o tráfico. Mas a zona rural como um todo não é lugar que possa dizer violento, é um lugar que nós se preocupamos muito. A Polícia Civil afirmou que a principal suspeita é de que o crime tenha relação com o tráfico de drogas. E ao longo da programação, todas as atualizações, né, a respeito dessa operação realizada, repetindo, nessa manhã pela Polícia Civil da Bahia contra suspeitos de envolvimento na chacina que deixou 9 mortos. O governo envia ao Congresso 2 propostas para taxar os chamados super ricos. Olha aí, Luiz Megali, espera arrecadar 45 bilhões de reais em 3 anos. A primeira dessas propostas é uma medida provisória, prevê tributar de 15% a 20% os ganhos dos fundos exclusivos. A modalidade abrange cerca de 2.500 brasileiros. A outra é um projeto de lei, estabelece a cobrança de alíquotas anuais de até 22,5% sobre os rendimentos de trusts e offshores. Atualmente, o capital investido por brasileiros no exterior, que chega a 200 bilhões de dólares, é tributado apenas quando é resgatado e remetido ao Brasil. O anúncio foi feito na mesma cerimônia em que o presidente Lula sancionou a nova política de valorização do salário mínimo e a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda. A gente tem mais informação sobre esse assunto direto de Brasília com Márcio Rocha. Depois de sancionar o projeto que estabelece uma nova política de reajuste do salário mínimo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva espera que o Congresso analise nos próximos dias 2 medidas consideradas essenciais pelo governo. Na mesma cerimônia em que sancionou a proposta, Lula assinou uma medida provisória que prevê a cobrança de 15% a 20% sobre rendimentos de fundos exclusivos, também conhecidos como fundos dos super ricos. Essa foi a medida encontrada pelo Ministério da Fazenda para compensar a perda de arrecadação com o aumento da faixa de isenção do imposto de renda. Além disso, Lula também enviou para análise do Congresso um projeto de lei que prevê a taxação dos rendimentos de capital aplicados no exterior, offshores, que vão ter uma cobrança progressiva de 0% a 22,5%. Pelo texto sancionado pelo presidente da República, a partir do dia 1º de janeiro, o salário mínimo será reajustado a partir de um índice que combina a inflação e a variação positiva do Produto Interno Bruto de 2 anos anteriores. O benefício passa a ser de R$ 1.320, mas a estimativa é que o valor chegue a pouco mais de R$ 1.400 já no próximo ano. No mesmo texto sancionado, foi confirmada a mudança nas faixas de isenção do imposto de renda, que subiu para R$ 2.112. No entanto, o projeto determina que todos que recebem até 2 salários mínimos, ou seja, R$ 2.640, vão ter um tipo de desconto automático do governo de R$ 528 para serem incluídos nessa faixa de isenção. De acordo com o governo, cerca de 2.500 pessoas têm aplicações nos fundos dos super ricos e que mais de R$ 1 trilhão estão aplicados em offshores no exterior. Durante essa cerimônia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que as medidas buscam fazer justiça social. Porque nós sabemos que essa distorção do nosso sistema tributário só vai ser corrigida pela reforma tributária e agora encontra-se no Senado Federal para aprovação final. Eu acho que de uma importância essas medidas que estão sendo adotadas, que é trazer um pouco de justiça social para a nossa gente. Aqui não tem nenhum sentimento que não seja o de justiça social. O que é um super rico? É sempre bom a gente esclarecer de quem a gente está falando, né? Não é a turma da varanda gourmet. Não, é a turma do helicóptero. É uma gente que ganha
algo em torno de R$350 mil por mês. Ou seja, brasileiros que têm renda média anual de R$4.170.000. Isso representa algo em torno de 72 mil pessoas aqui no país. É o suficiente para lotar até a boca um estádio do Maracanã. Não é tanta gente, dado ao tamanho do país, mas representa um capital somado de 1,2 trilhão de reais. É muito dinheiro, né? Para não ser taxado. Quando você vai conversar com esses felizardos, eles obviamente são contra essa taxação, mas eles não dizem assim, não, porque a gente não quer pagar. E o argumento é de que esses super ricos são os maiores geradores de emprego do país, de que se você aumentar a taxação vai haver muita evasão para o exterior, ou seja, no final das contas o Brasil vai mais perder do que ganhar. Enfim, essa é a argumentação corrente entre esses trilhardários, né? Gente que tem rendimentos que são, a gente brinca um com o outro, né? Mas muito acima, muito além da realidade de qualquer um que esteja aqui ao nosso redor. Enfim, essa é a argumentação contrária e é uma gente que tem um lobby poderosíssimo em Brasília. Não será fácil o governo meter a mão nessa cumbuca, porque todos os governos, de alguma maneira, já chegaram a flertar com essa ideia, mas ninguém conseguiu levar ao fim e ao cabo o projeto que taxa os super ricos brasileiros. De qualquer maneira, o governo precisa de grana e hoje o presidente do Senado se reúne com governadores para discutir a reforma tributária. Temos mais informações de Brasília com André Viana. Diversos governadores vão ao Senado hoje discutir sobre a proposta de reforma tributária que busca simplificar os impostos no país. A expectativa é que a sessão temática, que começa às 10 horas da manhã, dure o dia todo e que seja organizada por blocos com representantes de cada região. Todos os 27 governadores foram convidados e, até o momento, 16 confirmaram presença. Os governos estaduais do Maranhão, de Minas Gerais e do Pará já afirmaram que não vão comparecer. Nessa segunda-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, informou que a sessão de hoje pode ser uma chance de entendimento e acordo sobre a reforma, que está em análise no Congresso. Pacheco destacou que a discussão é extremamente necessária e deve respeitar as características específicas de cada ente federado. Outra sessão ainda será marcada para ouvir os prefeitos sobre a reforma tributária. Na Câmara, os deputados podem votar hoje o projeto de lei que prorroga até 2027 a desoneração da folha de pagamento para os 17 setores da economia que mais empregam no Brasil. Os parlamentares já chegaram a um acordo para analisar primeiro o requerimento de urgência e, logo em seguida, levar o tema ao plenário. O benefício permite o pagamento de alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta, em vez dos 20% sobre os salários. A aprovação da proposta, que já passou no Senado, pode preservar mais de 9 milhões de postos de trabalho. A CPMI dos atos de 8 de janeiro ouve hoje o ex-comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal. Ontem, o ministro do STF, Cristiano Zanin, garantiu a Fábio Augusto Vieira o direito de permanecer em silêncio. Mais cedo, na Polícia Federal, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, voltou a prestar depoimento. Dessa vez, ele foi ouvido no inquérito que apura a suposta contratação do hacker da Vaza Jato para invadir o sistema das urnas eletrônicas. Walter Delgatti Neto havia revelado ter participado de uma reunião no Palácio da Alvorada com Jair Bolsonaro antes das eleições de 2022 e o ex-presidente decidiu processá-lo por calúnia. Agora há pouco, a Polícia Federal, inclusive, deflagrou mais uma fase da Operação Lesa Pátria. Sobre tudo isso, João Pedro Melo tem informação para a gente ao vivo. Bom dia para você, JP, seja bem-vindo. Oi, Sheila, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Pois é, a 15ª fase da Operação Lesa Pátria está sendo deflagrada nesse momento. Lembrando que essa operação é aquela que verifica quem poderia ter financiado e idealizado os ataques às sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro. São cumpridos 2 mandados de busca e apreensão nesse momento, mandados esses expedidos pelo Supremo Tribunal Federal contra um deputado, né, do estado, na verdade, deputado estadual de Goiás, né, que é
o Amaury Ribeiro. São 2 mandados, um em Goiânia e outro em Piracanjuba. Esse nome do Amaury Ribeiro foi divulgado agora há pouco, então, por uma fonte da Polícia Federal. O que está sendo investigado nessa operação? Crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e também deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido e crimes da lei de terrorismo. Então, tudo isso está sendo apurado por essa Operação Lesa Pátria, que agora chega à sua 15ª fase. Bom, ainda sobre a questão da CPMI, hoje a gente vai ter o depoimento de já estou confundindo os nomes, de Fábio Augusto Vieira. Ele que era o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal no dia dos atos do dia 8 de janeiro e teria sido responsável por retirar as viaturas ali da frente do Supremo Tribunal Federal. A gente lembra que ele disse à época que iria pegar munição, que iria recarregar ali as viaturas, mas isso não aconteceu e isso está sendo apurado agora também pela CPMI. Ele tem o direito de ficar em silêncio, foi um direito garantido ontem pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, só que a tendência é de que ele fale, né? Ele explique o que de fato aconteceu nesse dia 8 de janeiro. Bom, ainda sobre essa questão da CPMI, tem uma outra polêmica rondando a comissão aqui na capital do país. A gente teve um ato baixado pelo presidente, o deputado Arthur Maia, ao longo da última semana, que proíbe a livre circulação de fotojornalistas ou até mesmo da imprensa dentro da sala da CPMI. O Arthur Maia, ao baixar esse ato, ele cita uma série de dados que poderiam levar àquela decisão, dizendo que é reservado o sigilo aos parlamentares que estão ali participando da comissão. Por que que ele tomou essa decisão? Porque na semana passada, um fotógrafo que presta serviço à Empresa Brasil de Comunicação, Lula Marx, teria flagrado uma conversa do senador Jorge Seife, né? Uma conversa de WhatsApp, uma conversa de aplicativo de internet. Essa conversa, obviamente, foi publicada, assim como já aconteceu em diversas outras ocasiões. A gente teve no impeachment da Dilma, por exemplo, ali dentro do plenário do Senado, vários fotojornalistas que fotografaram alguma conversa ali que era de cunho privado, mas que acabou se tornando ali pública. Diante dessa situação, Jorge Seife não gostou, reclamou com Arthur Maia e Arthur Maia, então, proibiu a circulação de jornalistas. As associações de jornalistas, o Sindicato dos Jornalistas, obviamente diz que isso é censura à imprensa. Arthur Maia diz que não vai comentar esse caso, comentar essa situação, mas até o momento o que a gente tem de concreto. Está proibida a circulação, livre circulação de jornalistas na sala da CPMI, coisa que nunca aconteceu aqui no Congresso Nacional, e agora a expectativa é de que se tenha ali um meio termo, né, com relação a essa questão, para que, de fato, os jornalistas, a imprensa, não seja censurada durante o trabalho que faz ali cobrindo a CPMI do 8 de janeiro. Então, esse é um ponto que está movimentando bastante o noticiário aqui da capital do país, eu diria que até mais do que os depoimentos que vamos acompanhar ao longo dessa semana. Agora, na questão dos depoimentos, grande expectativa para quinta-feira, né, JP? Para o depoimento de 8 pessoas simultaneamente no inquérito que apura a venda ilegal de joias recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Veja que foram chamados para depor, todos ao mesmo tempo, hein, em salas diferentes. O próprio Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, o pai dele, Mauro César Lorena Cid, 2 assessores do ex-presidente, Marcelo Câmara e Osmar Crivellati, e os advogados Frederic Vassef e Fábio Weingarten, cada um em uma sala, sendo ouvido ao mesmo tempo. Como é que vai funcionar logisticamente, chama o Pazuello, a organização desses depoimentos todos, hein, João Pedro? Olha, Megali, essa é uma questão de um grande desafio para a Polícia Federal, né? A gente sabe, obviamente, que tem várias salas no prédio da Polícia Federal aqui em Brasília, só que é aquilo que a gente vem comentando ao longo da semana. A ideia é fazer uma espécie de acariação, se a gente pode chamar assim, sem precisar colocar as pessoas cara a cara. O que seria isso? Vai se acompanhar um depoimento. Fábio Weingarten falou isso, mas é uma versão diferente do que disse Mauro Cid. Cid, ele falou isso. E vai ali tentando chegar a um meio termo do que de fato aconteceu ou qual foi a real situação. A ideia é de que essas pessoas não possam combinar nenhum tipo de versão, ou seja, para que expliquem o que de fato aconteceu diante das perguntas da Polícia Federal, e esse deve ser um depoimento longo. E por que a gente fala isso? Porque os depoimentos de Mauro
Mauro Cid, que teoricamente esclareciam um único assunto ou 2 assuntos, demoraram em média 4, 5 horas. Então imagine, 8 pessoas esclarecendo diversos assuntos, vamos levar praticamente o dia inteiro acompanhando esses depoimentos. O detalhe a respeito dessa questão: Mauro Cid está proibido de conversar com a própria esposa, Gabriela Cid, está proibido de conversar com o pai, o general Lorena Cid. Então essa é uma questão que os advogados obviamente podem conversar entre si, mas a expectativa é de que cada um dê a sua versão dos fatos, exatamente para evitar ali uma combinação de versão, evitar que cada um fale ali uma situação combinada. A ideia é que eles esclareçam mesmo o que aconteceu diante dessas situações. Aí vamos ter joias, vamos falar da questão do 8 de janeiro, falar de um monte de situações. Então, como a gente falou, tendência de depoimentos longos ao longo da próxima quinta-feira. Valeu, João Pedro. Valeu, um grande abraço. Um abraço para você. Bom, ainda nessa segunda-feira, o ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, liberou para julgamento as 6 primeiras ações penais contra os envolvidos na invasão às sedes dos 3 poderes. Agora cabe à presidente do STF, Rosa Weber, marcar a data para a análise dos casos, quando os ministros vão decidir se os réus, a maioria apontada como executora dos ataques, serão condenados ou absolvidos. Todos são acusados de crimes como associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e destruição do patrimônio público. Somadas, as penas podem chegar a 30 anos de prisão. Para a Procuradoria-Geral da República, os atos foram planejados com antecedência, com o claro propósito de tomada de poder. Em Porto Alegre, a Câmara Municipal revogou a criação do Dia do Patriota, que seria comemorado em 8 de janeiro. A gente falou sobre isso por aqui, lembra? Conta aí, Gilberto Echauri. Após um acordo entre líderes, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre revogou a lei que tornava o 8 de janeiro o Dia do Patriota na cidade, mesma data dos atos antidemocráticos em Brasília. O projeto, protocolado pela vereadora Karen Santos do PSOL, passou em regime de urgência pelas comissões, o que permitiu que fosse apreciado e votado no plenário ainda ontem. O resultado final foi de 31 votos favoráveis e uma abstenção. A lei, que ganhou repercussão negativa, foi redigida pelo ex-vereador Alexandre Bobadra, do PL, que foi cassado no último dia 15 por mau uso do dinheiro público. O projeto não chegou a ser votado no plenário da Câmara. Ele teve a chamada tramitação terminativa, em que a aprovação pelas comissões já permite encaminhar a proposta para a sanção do prefeito Sebastião Melo, que não se manifestou em tempo hábil, e com isso os textos voltaram à Câmara e foram promulgados pelo presidente do Legislativo, Hamilton Sosmeyer. Nesta semana, a Procuradoria-Geral da República também havia pedido ao Supremo Tribunal Federal para que tornasse a lei inconstitucional. É claro que a gente já conviveu o tempo suficiente com essa turma para saber que, embora revogado, o Dia do Patriota já cumpriu a sua missão nessa terra, que é manter mobilizada a tropa no Zap Profundo e criar uma certa sensação de perseguição do establishment político, das elites intelectuais, da imprensa contra aqueles bravos brasileiros que se insurgiram contra a injustiça e a eleição roubada e blá, 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 aquela pataquada toda. Essa missão já foi cumprida, né? Manter ali uma tropa, digamos, uma tropa de golpistas, tá? Para deixar bem claro, e de idiotas úteis. É vigilante no sentido de desestabilização total no Brasil. No final das contas, é mais um episódio que reforça aquela minha tese, que eu acho que a Sheila concorda cada vez mais, de que câmaras municipais não servem para coisa nenhuma. Quando servem para bobagens como essa. Um novo boletim médico aponta que o estado de saúde do apresentador Faustão é estável e que o coração transplantado no último fim de semana funciona conforme o esperado pelos médicos. O Thiago Muniz tem acompanhado a situação do Faustão e nos traz mais informações, inclusive sobre o sistema. A gente tem falado bastante sobre o funcionamento do sistema para transplantes aqui no Brasil. Bom dia, Thiago. Bom dia, Sheila. Bom dia a todos. O apresentador Fausto Silva continua na unidade de terapia intensiva do Hospital Albert Einstein depois de passar por um transplante de coração. De acordo com o último boletim médico da instituição divulgado ontem, Faustão está sedado e respirando com auxílio de ventilação mecânica. O estado clínico dele é estável e as funções do coração estão conforme o esperado para as primeiras 24 horas. A esposa do apresentador, Luciana Cardoso, agradeceu o apoio de todos e disse que Faustão entrou na fila única do transplante no dia 8 de agosto. A cirurgia foi realizada 19 dias depois. O apresentador de 73 anos estava na UTI, dependia de hemodiálise e medicamentos. A gravidade do caso
casos, segundo o Ministério da Saúde, foi o critério para incluir Faustão na lista de prioridades. Só na última semana em todo o país foram 13 transplantes de coração, 7 deles no estado de São Paulo. No primeiro semestre, foram 206 cirurgias do tipo no Brasil. O cardiologista Roberto Calil Filho diz que mesmo o país sendo uma referência no mundo, ainda faltam doadores. O Brasil é o segundo país do mundo em transplantes, né? Falta doadores, sempre gosto de chamar a atenção. O importante é a mensagem, é que você tem que ser um doador. Para ser um doador, não precisa assinar documento, deixar nada, é só externar para sua família, eu quero ser um doador. O Brasil tem o maior sistema público de transplantes de órgãos do mundo. O número de cirurgias e a taxa de sucesso vem crescendo ano a ano e o desafio é justamente esse, aumentar o número de doadores. Márcia Ferreira Maluf foi a primeira mulher do Brasil a receber um coração em 1996. Hoje, aos 67 anos, ela celebra a vida e nem se importa com o apelido dos amigos mais próximos. Eu sou uma Frankenstein, porque o coração não é meu. O rim não é meu, pode me chamar. Aí minha amiga falou assim, o ciborgue. Eu falei, é mais simpático uma ciborgue, né, do que um Frankenstein. E eles não queriam que eu fosse pro transplante. Porque eles tinham certeza que colocar um coração em mim era estragar um coração. Aí falou, Marcinha, você se cuida. Porque se você morrer, eu tenho que rasgar meu diploma. O Grupo Bandeirantes de Comunicação promove a campanha Doe Órgãos, Doe Vida, visando conscientizar a população e estimular a doação no país. Você pode conferir todas as informações sobre o tema no portal band.com.br ou pelo telefone do Ministério da Saúde, 136. Esse coração na Márcia foi transplantado 27 anos atrás, né? Isso. 27 anos atrás. E na época deram 12 anos de vida para ela. Mais 12, né, de sobrevida. Já são 27, que muitos outros venham. E você pensar, né, que naquela época, quase 30 anos atrás, um sucesso como esse, numa cirurgia tão delicada, tão complexa, hoje em dia, Faustão, assim a gente espera, né, e todos os transplantados vão ter muitos e muitos anos para curtir por aí. Obrigada, viu, Thiago? Eu que agradeço. Nos outros temas aqui, CPI das pirâmides financeiras. Houve hoje os sócios da 123 Milhas. Ramiro Júlio Soares Madureira e Augusto Júlio Madureira foram convocados depois de a operadora de viagens suspender os pacotes e as passagens da linha promocional. Após um pedido da defesa, a ministra Carmen Lúcia, do STF, garantiu aos dois o direito de ficar em silêncio, mas ambos deverão comparecer à comissão. Ontem, em Belo Horizonte, a Hot Milhas, do Grupo 123 Milhas, amanheceu de portas fechadas e a Tayane Ribeiro vai trazer mais informações pra gente. Fala, Tayane. Após o cancelamento de viagens da linha promocional para clientes que iriam viajar ainda neste ano, a 123 Milhas demite dezenas de funcionários nesta semana. Segundo a empresa, um plano de reestruturação interna foi iniciado nesta segunda para suavizar os efeitos da diminuição das vendas. Clara Luiza dos Santos foi surpreendida com a demissão ao chegar para trabalhar nessa segunda na Hot Milhas, empresa administrada pela 123 Milhas. Foi essa a justificativa que tomou uma proporção maior e que não dava para manter as pessoas. Só depois da suspensão do promo que a gente foi pensar uma coisa do tipo, mas a gente não estava esperando não. A Hot Milhas também anunciou a suspensão de compras de milhas. O apagão que atingiu 25 estados e o Distrito Federal pode ter sido causado pelo envio de informações erradas para o funcionamento de empresas geradoras de energia. Essa hipótese, mas ainda é uma hipótese, tá? Passado um tempão já desse apagão, ainda é uma hipótese, consta do relatório preliminar do Operador Nacional do Sistema Elétrico e, portanto, por ser uma hipótese, esse relatório não é conclusivo ainda. Segundo o ONS, agentes que operam nas usinas receberam dados com parâmetros distintos, o que atrapalhou o planejamento da operação. A investigação ainda deve ser concluída em até 30 dias. De certo, até agora, é que o apagão do dia 15 de agosto não foi provocado por desabastecimento do sistema elétrico brasileiro. Isso está descartado. Na ocasião, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destacou que o momento é de abundância nos reservatórios das hidrelétricas e o grande volume de chuva
nesse ano, permitiu que a Agência Nacional de Energia Elétrica mantenha a bandeira verde em setembro. E aí, dessa forma, o consumidor não vai pagar taxa a mais na conta de luz. O STJ determina 13 anos depois a prisão dos envolvidos no acidente que matou o filho da atriz Cissa Guimarães. Rafael Mascarenhas foi atropelado em junho de 2010 no túnel acústico quando andava de skate no Rio de Janeiro. Os réus vão cumprir pena em regime semiaberto. Fernanda Caldas. Deve sair nos próximos dias o mandado de prisão para os 2 homens envolvidos no acidente que matou o Rafael Mascarenhas, filho da atriz Cissa Guimarães. O Superior Tribunal de Justiça deu ordem de prisão para Rafael de Souza Bussanra e Roberto Bussanra. Os réus vão cumprir pena em regime semiaberto. O caso aconteceu no dia 20 de julho de 2010, no túnel acústico na Gávea, quando a vítima andava de skate com mais 2 amigos. Em 2015, a Justiça do Rio havia convertido a pena dos 2 acusados em serviços comunitários. O Ministério Público entrou com recurso contra essa decisão, acolhido pelo STJ. Megali destacou, né? 13 anos depois. 13 anos depois para ver alguma justiça ser feita. É importante que a gente lembre de alguns aspectos desse episódio, desse triste, trágico episódio. O Rafael Bussanra, que dirigia o veículo, o pai dele, inclusive, também responsabilizado, além de tudo que fizeram, porque fugiram sem prestar socorro, né? Eles tiveram uma abordagem policial quando retornavam ali ao carro e chegaram a oferecer dinheiro. Havia essa acusação, eles foram responsabilizados, o pai dele foi responsabilizado por ter pagado R$1.000, oferecido R$1.000 a policiais militares numa tentativa de acobertar o filho e evitar que o carro fosse apreendido. Isso saiu lá em 2015, de acordo com o próprio juiz que fez esse julgamento no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e depois essa pena foi... houve o recurso, né? Por isso agora a gente está falando dessa nova condenação. Naquela época tinha uma condenação de 8 anos para o pai dele, 8 anos e 2 meses, e mais 9 meses de detenção. Então, tem esse agravante aqui, que foi a tentativa de corrupção dos policiais que fizeram uma abordagem ali a eles. Além de, é claro, fugir do local sem fazer o atendimento, sem prestar socorro. A ex-ginasta Laís Souza revela ter sido vítima de abusos sexuais de cuidadores desde que ficou tetraplégica. Você deve se lembrar ou deve conhecer a Laís, uma atleta que representou a seleção brasileira na ginástica artística, mudou de esporte, né? Foi pro esqui e sofreu um acidente gravíssimo, perdeu os movimentos do pescoço para baixo. E a Laís, ela posta muitos conteúdos nas redes sociais e conteúdos que encorajam as pessoas com deficiência, conteúdos que demonstram os avanços tecnológicos, né, para ajudar essas pessoas. E agora vem com esse relato impressionante, triste e chocante. O Lucas Belotti está por aqui para trazer mais informações sobre essa história. Diga, Lucas. Ela ficou tetraplégica após um acidente que ocorreu há quase 10 anos, Carla. E ontem ela disse que ficou com medo de morrer depois de denunciar esses abusos que sofreu por parte de cuidadores. Revelação que aconteceu durante a participação dela no canal Café com Mussi, que é comandado pelo ex-BBB Rodrigo Mussi. A ex-ginasta perdeu os movimentos dos braços e das pernas depois de sofrer um acidente esquiando, isso em 2013. Na ocasião, ela estava treinando para as Olimpíadas de Inverno de Sochi, que aconteceria um ano depois. Laís conta que os abusos partiram tanto de homens quanto de mulheres e explica como isso abalou a confiança dela nos cuidadores. Eu fiquei super vulnerável, deitado, dormindo, E eu não tenho sensibilidade 100% do corpo. Se eu deitar de barriga, por exemplo, acabou. Nem sei o que tá rolando. Mas a maioria foi quando eu tava quase dormindo. Minha confiança é bem abalada. Pra eu confiar em alguém, eu tenho que saber realmente estar ali, conversando, convivendo. Quando vai entrar um cuidador, a gente fica um bom tempo treinando, eu explico pra ele como eu quero. Eu deixo cada coisa no seu lugar pra que, não tenha nem um pontinho que ele precise dar um passo para lá que eu não vou saber. Ela contou, inclusive, que aos 4 anos de idade já havia sido abusada, não especificou da onde partiu esse abuso e voltou a ter esse trauma depois que sofreu esse acidente e ficou tetraplégica. Ela tem 34 anos, como você disse, Carla. Laís Souza hoje se dedica a dar palestras, atua também na área das artes plásticas e utiliza as redes sociais para encorajar outras pessoas que também sofrem com paralisia das pernas, dos braços, que ficaram tetraplégicas, a continuar a vida. 10 anos depois do acidente, a ex-atleta já consegue ficar em pé com auxílio de equipamentos e vem se recuperando aos poucos. É uma recuperação complicada
E aí, diante de casos como esse que ela relatou ontem no YouTube, junto com o Rodrigo Mussi, o ex-BBB, ela traz ainda mais essa complicação e esse trauma que ela sofreu hoje, não conseguindo confiar nas pessoas que estão ali, na teoria, para ajudá-la. Obrigada, Lucas. Os médicos do SAMU de Porto Alegre que não cumpriam a carga horária e vinham fraudando plantões podem perder o emprego. Ontem, uma sindicância foi aberta pela Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul. E é de lá que a gente tem informação atualizada com Eduardo Chaves. A sindicância da Secretaria de Saúde pode resultar na exoneração dos médicos denunciados e tem prazo de conclusão de até 30 dias. A investigação se refere às denúncias envolvendo a Central de Atendimento do SAMU em Porto Alegre, a principal do Rio Grande do Sul, que atende mais de 200 municípios. Os médicos que atendiam aos chamados no SAMU não cumpriam o horário total dos seus plantões. Muitos deles trabalhavam apenas 4 horas. A secretária de Saúde, Arita Bergman, comenta que as investigações serão bastante aprofundadas. Nós vamos apurar todos os detalhes para punir aqueles que não estão cumprindo com os seus compromissos como servidor público. Se não cumpriu e tem comprovação, pode inclusive levar à exoneração. Outras autoridades também vão investigar essas denúncias. O Conselho Regional de Medicina, o CREMERS, vai abrir uma sindicância para ouvir os médicos envolvidos. Esse procedimento tem prazo de 6 meses. Já na Polícia Civil, o trabalho está sob responsabilidade do DEIC, que apura se houve crime na conduta dos médicos. Já o Ministério da Saúde informa em nota que irá averiguar as informações em uma visita técnica à Central Estadual de Regulação do SAMU. A Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Rio retoma as operações após o aparecimento de uma espuma de origem desconhecida numa estação de tratamento. Luana Bernardes. Após a retomada da operação da estação de tratamento do Guandu, responsável por 80% do abastecimento da região metropolitana do Rio, o serviço em cidades atendidas deve ser normalizado em até 72 horas. Ontem, a produção de água foi paralisada por causa do surgimento de espuma na água não tratada. Cerca de 11 milhões de pessoas foram afetadas. A Polícia Civil investiga de onde partiu o lançamento. A suspeita até agora recai sobre uma indústria em Queimados, na Baixada Fluminense. A SEDAI, responsável pelo abastecimento em alguns pontos do Rio, afirmou que a espuma verificada na etapa de captação teve origem criminosa. Segundo o Instituto Estadual do Ambiente, mesmo que a situação tenha ocorrido por uma falha operacional, o problema deveria ter sido comunicado aos órgãos responsáveis. O Ministério Público também investiga o caso. A tempestade tropical Idália, que se aproxima da Flórida, se transforma em um furacão de categoria 3, com ventos de mais de 120 km por hora. Mais informações chegando agora com o Arthur Coelho. Um furacão deve atingir a costa oeste da Flórida até o início da noite de hoje. O fenômeno formado na região do Caribe ganhou força e mudou nesta terça-feira de uma tempestade tropical para um furacão de categoria 3. A previsão, segundo o Centro Nacional de Furacões norte-americano, é que os ventos ultrapassem os 200 km por hora e as ondas atinjam os 3,5 metros. Como medida de segurança, o governador da Flórida, Ron DeSantis, declarou estado de emergência em mais de 40 condados. Equipes para resgate aquático foram mobilizadas e autoridades locais iniciaram o processo de evacuação, fechamento das escolas e alerta para que os moradores preparem as casas para o evento climático. Vocês querem ouvir o que primeiro? Joss Stone. Quem vem ou quem vem? vai? Quem vem? Quem vai, quem vive de passado é museu. Vamos. Quem vem? Até porque quem vem é legal pra caramba. É muito. Essa é a Joss Stone, né? Joss Stone, cantora de blues. Então, eu ainda posso falar que é a maior gata. Gatíssima. Tem que ser cancelado? Ela é. Mas não pode ser cancelado, mas continuará sendo seria cancelado por falar que a Joss Stone é uma gata. Se deixar, eu não paro por aí, né? Não, aí já é outra história. Para por aí. Então pare por aí. Uma dica só, rápida. Aquela cantando blues, tá descalça no palco, muito sexy, muito talentosa. E continua linda. Vem ao Brasil, né, para substituir o Liam Payne.
Vocês querem saber The quem Town. é Liam Payne? Não, deixa a Joss. Mas tem uma música ótima do Liam Payne. Essa, será? Ah, é nova. legal. Olha, eu não sabia que gostava. Esse não tem, tá? Esse é Joss Stone no lugar. Saiu ele e entrou ela no festival que começa no próximo fim de semana e sobre o qual fala Roberta Russo. A cantora britânica Joss Stone vai substituir o cantor Liam Payne no The Town. Anúncio foi feito ontem à noite e a apresentação dela será no dia 7 de setembro no palco Skyline. O ex-One Direction cancelou a apresentação no festival com o argumento de problemas de saúde. Cantora de soul, Stone é conhecida por sucessos como Super Duper Love, Right to Be Wrong e Free Me. Super Duper Love, essa daqui, ó. Tão começo dos anos 2000, né? Muito. Mas é bonitinho. Vamos falar de futebol? Vamos falar de futebol. Quer falar você? Fala você. Finalmente me deu bom dia. Hoje, excepcionalmente, não temos Milton Neves, mas temos patrocinadores com quem temos compromissos a honrar. Portanto, toca a vinheta. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Hotel Terras Altas. Lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Iveco. Conforto, economia e tecnologia. Esse é o S-Way, o novo caminhão pesado da Iveco. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. O Inter entra em campo hoje em busca de uma vaga nas semifinais da Libertadores e pela Sul-Americana tem Corinthians em campo, reencontrando o Estudiantes. Fala aí, Maurício Ferreira. O Internacional defende a vantagem no placar e conta com o apoio do torcedor colorado no Beira-Rio para confirmar a classificação sobre o Bolívar. O time de Eduardo Cudê venceu por 1-0 na semana passada fora de casa e agora joga por um empate na capital gaúcha. O duelo às 7 da noite terá transmissão da Band News FM de Porto Alegre. Às 9h30 da noite será a vez do Corinthians defender a vantagem, mas fora de casa pela Copa Sul-Americana. Após vencer o Estudiantes por 1-0 em São Paulo, a equipe de Luxemburgo precisa de um empate em La Plata, na Argentina, para alcançar a semifinal e igualar a melhor campanha no torneio obtida em 2017. Grande parte da rede Band News FM acompanha a transmissão entre Estudiantes e Corinthians já na sequência do Jornal da Band. Aí o Megali falou assim, vai você, Carla, vai você aí com Copa do Brasil. Por que estão definidos os mandos de campo da Copa do Brasil? E eu tenho a impressão que ele gostou. Não. Não é possível, Megali. Não gostei nem desgostei, é indiferente nesse tipo de jogo, mas a gente fala na sequência. Do que ele tá falando, Pedro Dobal? O São Paulo vai definir em casa a grande final da Copa do Brasil contra o Flamengo. O mando de campo foi definido em sorteio realizado na segunda-feira na sede da Confederação Brasileira de Futebol, na Zona Oeste do Rio. Com isso, a decisão acontece no dia 24 de setembro, no estádio do Morumbi, enquanto o jogo de ida está marcado para o dia 17 no Maracanã. Caso leve o caneco, essa seria a quinta vez que o rubro-negro conquistaria a competição. O sorteio contou com a participação dos técnicos Dorival Júnior e Jorge Sampaoli e dos jogadores Caleri, Rafinha, Felipe Luiz e Everton Ribeiro. Lucas Leite mandou, esse Megali tá de sacanagem, né? Aí eu respondi sempre. Até ontem. No WhatsApp. Ele tava aqui todos os dias falando o quê? Ai, porque a gente bota 60 mil torcedores no estádio. Ai, 12º jogador. Porque a gente vence tudo, porque em casa é outra coisa. Ah, né? Gostei do stand-up, muito bom. Agora vamos falar sério? Vamos lá? Podemos? É legal, porque você comemora, se você for campeão, você comemora o título em casa. Essa é a parte bacana. Agora, em termos de vantagem... de vantagem técnica para você disputar o segundo, não existe. Porque é aquela coisa, são dois jogos, de qualquer maneira os dois jogos vão ser disputados. Se você vai lá e toma um 3-0 fora de casa, já dá uma broxada, né? O estádio pode até jogar contra, dependendo da circunstância.
Se você garante um 0-0 fora de casa, pô, aí sim, aí é um grande negócio se jogar a segunda em casa. E ao mesmo tempo, se você joga a primeira em casa e faz o resultado, você pode se fechar, você pode usar a própria pressão da torcida adversária contra o outro time. Então é indiferente. De novo, é legal porque você eventualmente vai comemorar o título na sua casa. Isso não tem preço. Mas não vejo vantagem nenhuma jogar a segunda em casa. E tenho certeza que muita gente concorda. Megali, isso se chama medo. Tá resumido aqui pelo nosso ouvinte Almir. Talvez Não, muita tem gente medo aí concorde, sim, ué, não se vou eles só negar, não vou bater escreveram não sou o Clint Eastwood, cara, claro que dá medo. É o Flamengo. Os caras têm, jogadores que se quiserem entram em campo e arrebentam qualquer adversário. Babigol. Babigol. Na seleção brasileira, Vini Júnior vai desfalcar a equipe na estreia do técnico Fernando Diniz. Fala aí, Vinícius Calisto. O atacante Vinícius Júnior está fora dos primeiros jogos da seleção brasileira contra Bolívia e Peru pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo 2026 por conta de uma lesão na coxa direita. O resultado do exame foi confirmado pelo Real Madrid, clube em que atua o craque brasileiro, nesta segunda-feira. O prazo de recuperação é de 6 semanas, de acordo com o departamento médico do clube espanhol. A tendência é que Vini só volte a atuar no mês de outubro. A CBF ainda não confirmou de forma oficial o afastamento do atacante. O técnico interino Fernando Diniz deve anunciar o substituto em breve.